Olá, com alegria voltamos ao nosso segundo programa. No programa anterior nós falamos sobre a Constituinte de 88 e o resultado daquele trabalho que gerou a Constituição Federal do Brasil, que está em vigor e que certamente vai durar muito tempo ainda. Mas esta Constituição já sofreu muitas alterações desde então. Já são 67 emendas constitucionais aprovadas a esta Constituição. De modo que hoje a nossa Constituição Federal tem mais artigos do que tinha na origem. Eram 245 artigos permanentes, mais uma parte de transitórios. Hoje nós temos 215 artigos na nossa atual Constituição. Isso é ruim? Necessariamente não. É o significado de que a nossa Constituição, a vida política do Brasil, a sociedade está em movimento. Em movimento buscando um determinado equilíbrio. E o equilíbrio só pode acontecer quando se satisfazem todas as necessidades da sociedade. Algo que, obviamente, se vislumbra apenas em termos de horizonte ou em termos de ideal. Nós ainda temos muito a fazer para superar não só as mazelas sociais no Brasil, mas para superar as diferenças, as distâncias, as injustiças e até mesmo algumas distorções que a própria lei às vezes incorpora. O que eu quero destacar no nosso programa de hoje em relação à Constituição do Brasil, que completa agora, neste dia 5 de outubro, 20 anos em que ela foi promulgada, conhecida como Constituição Cidadã, né? De fato inovou muito, inovou tanto que foi até difícil administrarmos os tempos posteriores, tendo em vista a ausência de muita regra nova, né? Ou das mudanças que foram tão profundas que a sociedade também não mudou ao ponto de poder absorver essas mudanças. Então é por isso que ainda temos conflitos, ainda temos lutas, muitas coisas a serem transformadas na prática, tirar, digamos, do papel, que estão lá na Constituição, e outras que vão exigir atualizações permanentes. Mas os avanços são inúmeros, porque às vezes ouço alguns dizendo que o país não se desenvolvia por causa da Constituição, porque se criou muito isso e muito aquilo. Não tiro a razão em parte de que nós temos ainda excessiva, digamos, burocracia no Brasil. Temos certas dificuldades que precisariam ser removidas. Por exemplo, para constituir e registrar uma empresa, por exemplo, a morosidade de determinados processos, inclusive o legislativo, os processos judiciais. Às vezes uma causa é disputada ao longo de 2, 3 décadas, né? O que é algo realmente indesejável. Sempre se deseja ter soluções em prazo mais curto. Mas a nova Constituição trouxe muita coisa boa, tanto no plano dos direitos individuais, quanto ao capítulo dos direitos coletivos que não havia, as questões ambientais, as minorias, as questões previdenciárias, as questões sociais. Veja bem, separou-se no Brasil uma coisa importante, que era a previdência social, da assistência social, para tentar dar sustentabilidade à previdência social, no sentido de que quem contribua para a previdência social através do INSS, quando completar a idade da aposentadoria, tenha um instituto que possa pagar o benefício. Mas como era no passado, previdência e assistência social na mesma conta, não é isso? A contribuição de previdência acabava indo para pagar assistência. Hoje, destina-se recurso orçamentário para assistência social. É bem verdade que ainda está junto lá na Previdência Social aquele conjunto de beneficiários que adquiriram o direito de aposentadoria ou de pensão sem ter tido uma contribuição, digamos, suficiente para a manutenção daquele benefício. E que hoje precisamos contribuir para cobrir aquele conjunto de benefícios. Até mesmo os benefícios foram dados de modo exagerado, para aqueles que puderam se aposentar pagando na última hora valores elevados, fazendo um direito de aposentadoria alto, tendo contribuído pouco durante a maior parte do tempo, né? Então há certamente um capítulo ainda muito a melhorar na parte da Previdência Social,
eu diria até garantir a sustentabilidade da Previdência Social no Brasil. O que tem feito até que de 5, 6 anos a cada período, né, menos de uma década, sempre todo governo vem e propõe alguma reforma para garantir a sobrevivência da Previdência Social. Vamos ver como vai ser no futuro. Claro que hoje, num momento de crescimento da economia, no crescimento da relação de trabalho formal, isso aumenta também a contribuição para a Previdência Social, diminui o déficit público, em consequência aumenta a perspectiva de sustentabilidade. Mas há que se trabalhar muito em cima disso. Mas a parte ainda esta vantagem, podemos dizer que a própria Constituição, além do que já me referi no outro programa, ter assegurado participação popular, mais controle social, ter fortalecido a cidadania no Brasil, não é isso? Ter protegido as minorias, de ter procurado proteger meio ambiente, tratado bem a questão indígena, embora tenhamos interpretações discutíveis em termos das chamadas demarcações das terras indígenas, de ter havido um conflito grande na questão agrária. Eu acho que a nossa Constituinte, a nossa Constituição não resolveu bem esta matéria, e então a reforma agrária está muito sujeita aos movimentos sociais, e os governos vão muito a reboque, não enfrentam corajosamente esta matéria, infelizmente, como teria que ser enfrentada para proteger a propriedade produtiva, né, e ao mesmo tempo para assegurar acesso à terra a quem precisa e quer realmente trabalhar e produzir. É uma equação difícil de se fazer, não tão simples quanto é fácil de discursar sobre o tema, não é? Mas também a nossa Constituição avançou na questão da regulamentação do capital nacional, do capital externo, na relação do sistema financeiro, na fixação do limite máximo de juros em 12% ao ano, cuja regulamentação segue pendente, né? E assim em tantas outras áreas. De modo que, quando estamos às vésperas de completar 20 anos da nova Constituição, podemos dizer que o Brasil avançou, a nossa democracia avançou. Há um descrédito aí, obviamente, significativo da chamada classe política ou do meio político, mas não é só na política que há descrédito ou problema. Encontramos dificuldades em praticamente todos os setores da sociedade, notadamente de construção da nossa identidade, de construção de parâmetros morais e éticos de conduta, isso de relacionamento, de respeito, né, e de desenvolvimento. Eu, em resumo, diria o seguinte: a Constituição Cidadã de 88 completa 20 anos, podendo-se comemorar os avanços que a sociedade realizou, né, no campo e na cidade.